Ancelotti ficou bolado com informação, mudou tudo e vazou o novo 9 da seleção brasileira. Fala galera, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, setorista da seleção brasileira aqui no canal, trazendo as últimas notícias, novidades e informações da seleção pentacampeã mundial, que realizou seu último treinamento em preparação para o jogo contra a Bolívia em El Alto, na altitude. Nesta segunda-feira, a seleção brasileira realizou o último treinamento na Granja Comari, marcado também como último treino em solo brasileiro, já que a seleção brasileira terá alguns compromissos fora do Brasil, se tratando de amistosos. Antes da gente te atualizar sobre todas as informações, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal BTB Esportes. Se você não é inscrito, não perca tempo, botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, para o crescimento do canal. Estamos nesse ciclo de Copa do Mundo 2026 na cola da seleção brasileira, e é um prazer enorme levar você pertinho das informações. Está em um momento em que o Ancelotti troca uma resenha com o Estevão, gosta muito do jogador. O Ancelotti tem um carinho muito grande pelo jogador do Chelsea, tem ali à vontade, né, trocando ideia. A pergunta é, o que o Ancelotti falou nesse momento para o Estevão, que fez autor do primeiro gol na vitória sobre o Chile por 3-0 pela 17ª rodada das eliminatórias. Você está acompanhando aí todo o movimento do treino da seleção, esse último treinamento. Olha, conto com like, com a inscrição. Vamos aqui algumas informações. Falando de notícia, vazou uma informação no jornal catalão Esportes que disse que o Ancelotti protege, entre aspas, o Real Madrid na seleção brasileira e detonou a escalação do Rafinha, né, contra a Bolívia, ou seja, o fato do Ancelotti não poupar o Rafinha. Eles tratam isso nesse momento como um verdadeiro escândalo. Enquanto Vini Júnior, Rodrigo e Militão descansam em Madrid, Ancelotti pressiona Rafinha, que treinou entre os titulares que jogarão a 4.100 metros de altitude em El Alto. O que você acha disso, torcedor? Você acha que, de fato, o Ancelotti tem desnivelado essa questão de não poupar o Rafinha? Coloque aí nos comentários. Você acha que aquela famosa frescura do jornal catalão, falando que o Ancelotti está puxando mais para o lado do Real Madrid? Coloque aí nos comentários, é importante a sua interação, mas o fato é que o Ancelotti não gostou muito disso não, ficou bolado com certeza com essa notícia, até porque o Ancelotti vem fazendo um trabalho muito sério em relação a isso. Mas ainda, tratando dessa notícia, o jornal catalão vê como um escândalo, tomamos forma que vale lembrar que o Brasil joga por nada, na concepção deles, absolutamente nada. Por eles, o fato da seleção brasileira já estar classificado para a Copa do Mundo. E assim, tem essa questão que, pelo que a gente tem observado aqui no dia a dia da seleção brasileira, não existe essa da seleção brasileira já estar classificado, tá? A seleção o Ancelotti vem tratando com muita seriedade, com muita dedicação, com muito empenho, concentração e foco. Ele está utilizando essa seleção como fazendo teste, variações, vai com uma seleção alternativa como titular contra a Bolívia, tem aproveitado ao máximo essa conexão com os jogadores, mas o Rafinha é 100%. O Rafinha gosta de estar na seleção brasileira. O Rafinha quer se manter na seleção brasileira até por conta de garantir a sua vaga na Copa do Mundo. Até uma informação, galera, não tem ninguém confirmado para a Copa do Mundo, não tem vaga cativa. O Ancelotti tem deixado isso bem claro nas coletivas. Tem jogador que ele gosta, por exemplo, como o Casemiro. É nítido que o Ancelotti, ele ama o Casemiro. Ele falou na última coletiva que não tem ninguém com as características parecidas hoje do Casemiro no futebol. Então, assim, mesmo assim, o Casemiro não tem uma vaga garantida na Copa. Então, basicamente, é importante para o jogador, por exemplo, como o Rafinha, é claro que é um dos jogadores aí pontados a ganhar o Ballon d'Or em 2025, mas é interessante essa aproximação, essa conexão. Você está acompanhando
em primeira mão, imagens exclusivas do BTB Esportes, desse último treinamento da seleção. Nós vamos trazer uma imagem também bem bacana, apesar que já mostramos, vamos trazer mais uma vez, o momento em que uma resenha, né, ali com o Estevão e o Fabrício Bruno, acabou tomando uma bolada do Fabrício Bruno no bobinho e ficou sentindo ali, mas não passou de uma resenha, até o momento que o Wesley chega atrasado no treino e todo mundo bate palma por aí, jogador do Flamengo, lateral da Roma, a galera pegando no pé do Wesley, que ele desceu um pouco atrasado aí pro treino, mas faz parte desse clima, dessa movimentação, esse clima muito favorável, né, para a seleção brasileira, toda a preparação, toda a concentração e movimentação, e você vai acompanhando tudo aqui na tela do BTB Esportes. Nós estamos diretamente da Granja Comarinho, estamos diretamente aqui da Granja, seleção brasileira que se prepara agora para descer para aqui da Serra, para viajar para El Alto, na Bolívia. Seleção brasileira primeiro ficará hospedado em Santa Cruz de la Sierra, que é ao mesmo nível do mar, né? Por exemplo, aqui em Teresópolis é 800 metros acima do nível do mar. Em Santa Cruz de la Sierra é o mesmo nível, então sobe para altitude, depois, né? Você está vendo o momento que o Fabrício Bruno tomou a bolada no rosto e acabou saindo ali, coitado do Fabrício Bruno, mas faz parte da resenha, é assim mesmo. Mas El Alto é 4.100 metros na altitude, então basicamente aí seleção brasileira indo para a Bolívia, mas ficando hospedado em Santa Cruz de la Sierra. No dia do jogo sobe a serra, até porque é o título, é a Copa da Bolívia. A Bolívia que treinou no Hernan Siles tem agora uma possibilidade de classificação, tem uma possibilidade de entrar na repescagem, em 7º lugar, e vai fazer de tudo, né? A galera tá até brincando, tá apelando, jogando no ponto mais alto da Bolívia, mas faz parte da estratégia da seleção boliviana. Vamos aqui à escalação da seleção brasileira. Ele vem com o goleiro Alisson, Wesley, Fabrício Bruno, Alexandre Ribeiro, Caio Henrique, Paquetá, Andrei, Bruno Guimarães, Samulino, Richarlison e Luiz Henrique, com a possibilidade também de utilizar o Rafinha que treinou também entre os titulares, pode ser aí uma alternativa no meio campo, no lugar do Paquetá. E aí fica essa alternativa com o Lucas Paquetá. Então vamos lá, mais uma vez, Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno fazendo a dupla de zaga com Alexandre Ribeiro, Caio Henrique ganhando uma oportunidade na lateral esquerda, embora o Douglas Santos foi muito bem nessa data FIFA. E o meio campo, Rafinha ou Paquetá, Andrei Santos, Bruno Guimarães, e no lado esquerdo, Samuel Lino como ponta, Richarlison como centroavante e Luiz Henrique na ponta direita. Entrou muito bem contra o Chile, né? Basicamente aí o Richarlison, ele sendo um novo 9, é um novo 9 da seleção brasileira. A gente acompanhou também o momento em que o técnico Carlo Ancelotti conversou com o Richarlison, passa essa confiança, ele fala do Richarlison como um jogador em que tem muita confiança, muito bom de grupo, no coletivo, que foi até a minha pergunta para o Ancelotti hoje. O que mais impressionou o treinador italiano hoje, o Ancelotti deixou bem claro, que é a atitude da seleção brasileira, a atitude dos jogadores. Ele fala muito desse tripé, né? dessa base, desse alicerce, que é coletivo, está bem taticamente, está bem fisicamente e tecnicamente. Então, esses jogadores, o que mais impressiona no Ancelotti hoje é a questão da altitude. Você vai ficando aí com as últimas imagens. A seleção brasileira que está se despedindo da preparação no Brasil. Joga contra a Bolívia, agora se prepara para o jogo, para o amistoso contra a Coreia do Sul e o Japão em Seul e depois em Tóquio, né, o último compromisso do ano. E para o próximo ano também, toda a questão da seleção brasileira em preparação para amistosos contra as seleções da África que vão acontecer na Europa. A gente está de olho na seleção canarinho. Coloca aqui nos comentários a sua expectativa para o jogo. Seleção brasileira que já chegou a golear na Bolívia por 4-0. Então, coloque aí o seu palpite
Um abraço, BTB Esporte, sempre em todos os lugares.